Então, turma, partindo para essa parte final da nossa aula, que nós vamos estar analisando do campo elétrico, do campo magnético gerado em cargas e movimento, né? Já vimos que cargas em movimento, né, vai gerar campo magnético, e isso nós vimos a partir do experimento de Oersted, né? Mas como vai ser esse campo magnético? Ele é uma grandeza, né? Se ele é uma grandeza, ele é mensurado, e ele é uma grandeza vetorial, então ele tem módulo, direção, sentido e, obviamente, unidade de medida. Tá? Então, em relação ao campo magnético gerado por corrente elétrica, nós vamos analisar três situações: campo magnético em fio retilíneo, campo magnético em espira e campo magnético em solenoide, que é uma espiral, é um conjunto de espiras, né? Espira é um campo magnético em um fio circular e a espiral ou solenoide é um conjunto de espiras. Por que a gente analisa nessas três situações? Porque o campo magnético gerado em torno de um fio retilíneo é a base fundamental para a gente entender o campo magnético em torno de uma carga em movimento. A espira é uma unidade fundamental de um eletroímã. E o solenoide é o que nós criamos, essa espiral, para criar os nossos ímãs artificiais ou eletroímãs. Tá bom? Então, vamos lá. Em relação ao campo magnético gerado pelas cargas que estão em movimento, gerado em torno das cargas com movimento, o campo magnético ele sempre é gerado de forma perpendicular, ortogonal ao deslocamento das cargas. Então, sempre quando eu tiver uma carga deslocando, o campo magnético vai ser gerado de forma circular em torno dessa carga que está deslocando, círculos perpendiculares ao deslocamento dessa carga, ok? Então, se eu perguntar para vocês como é que é a configuração do campo magnético gerado em torno de um fio retilíneo, vai ser circular em torno do fio. Tanto é que tem-se um experimento em que eu pego um fio condutor, estabeleço uma corrente elétrica nele e começo a borrifar malha de ferro. Na hora que eu começo a borrifar malha de ferro, eu vou vendo que vão formando círculos que representam as linhas de indução do campo magnético em torno desse fio, beleza? Então, o campo magnético ele sempre vai ser circular em torno da carga que está em movimento. Então, quando a gente pega aqui, é fácil saber qual é a direção do campo magnético, porque se ele é tangente às linhas de indução e as linhas de indução elas são circulares em torno do fio, se eu pegar na lateral do fio, o campo magnético vai estar na vertical. Se eu pegar abaixo do fio, o campo magnético vai estar na horizontal, né? São tangentes a essas linhas de indução, ok? O que dificulta, normalmente, é a determinação do sentido de rotação dessas linhas de indução para eu determinar o sentido do campo magnético. Beleza, eu pego um fio aqui, a lateral dele, o campo magnético vai ser tangente às linhas de indução circular em torno do fio, né? Então, vai ter um campo magnético na vertical, mas eu não sei se ele está para cima ou para baixo, ok? Como que eu determino isso? Pela regra da mão direita, ok? Então, a regra da mão direita, ela nada mais é do que uma forma para eu determinar direção de rotação das linhas de indução ao redor das cargas em movimento. Foi? Então, se eu quero saber direção e sentido do campo magnético em uma corrente elétrica, eu tenho que usar a regra da mão direita. Tá? E como é que é a regra da mão direita? O polegar
Só um segundo. O polegar, ele sempre vai indicar o sentido da corrente elétrica, ok? O polegar sempre vai indicar o sentido da corrente elétrica. Então, eu posiciono o meu polegar de acordo com o sentido da corrente elétrica. E qual o sentido de corrente? O sentido convencional da corrente elétrica. Para as regras da mão direita, para as regras de orientação espacial em magnetismo, nós sempre trabalhamos com o sentido convencional da corrente. E os outros dedos, os dedos opositores ao polegar, eles representam aqui o sentido do campo magnético. Então, a mão curvada, como está nessa figura de uma mão aí, eu vou girar a minha mão em torno do fio, projetando os meus dedos opositor ao polegar para frente. E ao projetar para frente, eu consigo entender o sentido de rotação, ok? Beleza? De tal forma que, se eu pegar aqui, ó, essa figura que nós temos, só um segundinho, admitir um carinho aqui, legal. Se eu pegar a figura que nós temos do lado direito aqui, que está mostrando a regra da mão direita, o que ela mostra? Que tem um fio condutor, que tem uma corrente elétrica que está passando para a direita. Essa corrente tem que ser a corrente convencional. Então, eu posiciono a minha mão de tal forma que o meu polegar vai estar deslocado para onde? Para a direita. E com a mão, eu projeto os dedos para frente. E ao projetar os dedos para frente, imaginando os meus dedos contornando o fio, eu consigo enxergar que os meus dedos vão estar saindo no plano do papel, né, por cima do fio, e entrando no plano do papel por baixo. Então, eu vou ter um sentido do campo magnético que fica girando em torno desse fio, entrando por baixo no plano do papel e saindo por cima, entrando por baixo e saindo por cima. Essa representação de um círculo com uma bolinha no centro é a representação vetorial da veta, do vetor estar saindo do plano do papel. É como se a gente estivesse vendo a ponta da seta, tá bom? E essa representação de um círculo X é a representação vetorial de vetores estarem o quê? Entrando no plano do papel. Ok? Então, em relação a determinação de direção e sentido do campo magnético, né, nós precisamos saber o sentido de rotação das linhas de indução. Aí a gente usa a regra da mão direita, ok? Não vou nem falar de módulo nessa aula, na próxima aula eu falo em 2 minutinhos, já é 9h30, mas eu gostaria só que vocês observassem isso aqui, ó. Independente se o fio estiver de forma retilínea, de forma espiral ou de forma solenóide, que é um conjunto de espiras, né? Em forma de espira, desculpa, ou em forma de espiral, que é solenóide, um conjunto de espiras, as linhas de indução vai estar sempre girando em torno da carga, então vai estar sempre girando em torno do fio. Então, para qualquer uma dessas situações, para determinar a direção e sentido de rotação das linhas de indução, eu vou usar a regra da mão direita. Qual que é a grande diferença? Em fios que estão em forma circular ou espiral, as linhas de som, obrigatoriamente, elas vão estar entrando de um lado da espira e saindo do outro, quando eu aplicar a regra da mão direita. De tal forma que um lado da espira em que as linhas estiverem entrando vai estar atuando como uma unidade fundamental do ímã, representando o seu polo que? Sul, e a outra face da espira em que as linhas de indução estão saindo por ela, né, de dentro dela, vão estar representando uma unidade funcional de um ímã em que as linhas de indução estão saindo. Então, vai estar representando o polo norte de um ímã.
ok? Só que uma espira só, ela forma um eletroímã de baixíssima intensidade. Por isso que quando nós vamos construir eletroímãs, nós não pegamos uma espira, mas sim um conjunto de espiras para formar essas bobinas eletromagnéticas ou eletroímãs. Então, um eletroímã, ele nada mais é do que um fio rolado de forma espiral, em que eu permito que passe uma corrente elétrica. E aí essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético que vai estar entrando de um lado do solenoide, percorrendo por todo o interior do solenoide e saindo do outro, formando o que nós chamamos de eletroímãs, ok? Então, em relação a campo magnético para correntes elétricas, determinação de direção e sentido, regra da mão direita. O módulo nós falamos na nossa próxima aula em 2 minutos e finalizamos a nossa discussão. Beleza? No mais, galera, até amanhã. E aí amanhã a gente discute e faz alguns exercíciozinhos aí para fixar. No entanto, os exercícios eu vou trabalhar no período da tarde para a gente validar essa discussão, tá bom? Uso os primeiros minutos para fazer uns 2, 3 exercícios de magnetismo para a gente discutir no período da tarde. E o demais tempo da tarde eu deixo para a gente tirar dúvida dos demais conteúdos, tá bom? Então, um abraço para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.